Vamos falar sobre o tema da utilidade, ou trabalho. A utilidade vem falar sobre a importância do homem ser útil em seu trabalho. Coloca o trabalho humano como algo que torna o ser humano digno. É um tema que busca trazer para o interlocutor dessa mensagem uma ocupação que lhe seja útil, pois o demônio ataca na hora de lazer, na hora de desatenção, quando nós não estamos trabalhando. Então o trabalho coloca o homem em uma vida ativa para a engrenagem do mundo material, uma função aqui na Terra, que lhe dê um talento, que lhe dê uma função, que lhe dê uma coisa que lhe seja cabível, algo que ele tenha capacidade de se desenvolver e criar sua personalidade, o seu modo de pensar, seu modo de agir. Então podemos concluir que o trabalho humano pode ser uma forma de não deixar brechas para Satanás, para que ele não nos pegue na desatenção. Assim como os anjos, nós humanos também somos importantes para Deus. E, sendo assim, nós sendo importantes, temos, assim como os anjos, a capacidade e o dever de servir a Deus. E essa fala sobre servidão é uma palavra que é sinônimo de trabalho. O contexto inicial e principal, talvez, que eu estou falando aqui, é o trabalho físico, que é o trabalho com suor. É dar um esforço, é dedicar um tempo, é fazer valer a pena, é fazer algo que seja também bom para o nosso espírito. O trabalho nos preenche por dentro, nos faz sentir útil, nos faz sentir melhor, nos faz capaz de ajudar os nossos irmãos, de servir os nossos irmãos, fazer algo que Deus seja grato e seja agradável para Ele. E é assim que eu considero o meu trabalho aqui neste mundo, dentro da medicina. Mas o trabalho também é algo muito mais amplo, pois eu estou falando também de uma obra espiritual, que é servir a Deus de maneira que Ele mais deseja. Para viver neste mundo, precisamos estar sempre ativos, sendo úteis, para não perder as nossas capacidades, para não perder nossa função, para que não nos tornemos obsoletos. É preciso que o médico esteja sempre estudando para ter mais conhecimento ou praticando cada vez mais aquilo que é mais habitual. Então, para viver nesse mundo, é preciso que nós pague o aluguel. Então, tudo aqui tem seu preço. Por isso, as coisas aqui neste mundo têm seu preço pré-determinado. Deus, então, escolheu e determinou que o homem trabalhasse para viver com o esforço de seu suor. Então, na primeira criação, Deus deu tudo fácil, porém o homem fez pouco caso e preferiu o pecado. A partir daí, o trabalho se tornou uma pena. Então, o trabalho inicialmente era uma punição para o homem. Porém, por outro lado, a pessoa que trabalha, pelo menos um trabalho justo e digno, essa pessoa vai ter menos tempo para pecar, menos tempo para fazer más obras, ou cair em doenças espirituais. Assim como o corpo que movimenta, que está ativo, está trabalhando, esse corpo adoece menos. A mesma forma é no espírito, o espírito que está trabalhando, o espírito está fazendo o que deve fazer, está cumprindo seu dever, sua função, sua capacidade, está se satisfazendo em suas atribuições, esse espírito não adoece, não entra em depressão, não cai em tristeza, não perde o sentido da vida. E o ser humano é assim, ele cresce devagarinho, nós não temos capacidade de infusão de dons por nós mesmos, não conseguimos ler um livro apenas de meditar ele ou de pôr a mão por cima. É preciso que nós absorvemos coisa por coisa, palavra por palavra, sentido por sentido, na medida que nós suportamos. Uns conseguem até aprender mais rápido, outros mais lento. Então, o trabalho nos torna mais resistente às dificuldades dessa vida. Por exemplo, o homem que acumula seu capital pode usar sua reserva para parar de trabalhar, ou se caso perder o emprego, ele consegue ter como se sustentar por um tempo, enquanto busca outras alternativas. No mundo espiritual também não é diferente. Nós precisamos construir uma reserva que nos dê a capacidade para não voltar atrás, para não cair, não perder. Então o ser humano, ele precisa construir uma caminhada com Deus. Nós não vamos conseguir a salvação construindo uma casa do dia para a noite lá no céu. É preciso ir colocando tijolinho por tijolinho através de boas obras. Não vai ser só uma obra que vai nos conduzir à salvação. É preciso que nós dê continuidade e faça uma sequência para com Deus, buscando os seus valores, os seus intuitos e o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, para Deus, o trabalho justifica o homem. Então, o trabalho ele é capaz de reduzir o nosso tempo no purgatório. Então, podemos dizer que esse trabalho aqui, esse nosso suor aqui, ele pode ser útil para agradar a Deus de certa forma, se nós estivermos
em uma vida de graça, em um estado de graça e capacidade de trazer a graça de Deus para nossas vidas. Então, por mais que o trabalho seja doloroso, ele pode ser libertador, assim como é o fogo do purgatório. E o trabalho aqui neste mundo ele é necessário. Obviamente, para quem viveu e cumpriu a graça de Deus, às vezes o fogo do purgatório não seja algo necessário. Quem teve essa sorte e teve essa aliança com Deus para chegar até lá e não passar por ele, vai ter toda a sorte do mundo. Então, devemos lembrar que as coisas do alto também merecem o nosso esforço e também merecem o nosso trabalho. E também porque nosso trabalho nos faz economizar explicações, tempo, já que as pessoas aqui neste mundo são muito invejosas, estão de olho na nossa casa, estão de olho no nosso trabalho, no que estamos fazendo, e eles buscam explicações. Então, se nós estamos trabalhando, fazendo o que for, algo que frutifique a nossa vida, nós não precisamos nem nos explicar para terceiros da onde vem o nosso sustento, de onde vem o nosso esforço. Já que as pessoas tendem a sempre pensar o pior. Igual um parente e um colega do meu pai, que por ele ter enriquecido, todos associaram ele com o tráfico de drogas ou que ele estava fazendo algo ilícito. Então, o trabalho ele nos redime até mesmo para com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, que estão sempre querendo nos conhecer, mas de maneira negativa. Então é bom a gente sempre ter um exemplo positivo para servir de contrapartida para o mal que há neste mundo. Até mesmo o governo que nos cobra imposto de renda, declarar tudo que a gente tem, tudo que a gente ganha, para poder nos roubar da melhor maneira. Mais uma vez vamos bater aqui na tecla de que aquilo que não é usado se atrofia e aquilo que é muito usado e caprichado, melhorado, se hipertrofia, melhora e evolui. Dessa forma também levamos à conclusão que o ser humano tem que estar no fogo, tem que estar sendo fiel no trabalho, sendo útil como pessoa, e seja para Deus e seja também para os irmãos. E isso também serve como igreja. Infelizmente, as obras da nossa própria carne são assim. Não existe nada fácil nesse mundo, precisamos lutar, precisamos suar se quisermos algo daqui. E o meu foco tem que ser trabalhar também para o mundo espiritual, porque não tem como eu fugir do meu trabalho material, não tem como eu abandonar meu emprego, não tem como eu deixar minha família sem um sustento, sem um provedor. Então, eu tenho que conciliar as duas coisas e para estar na graça de Deus, mesmo estando fiel ao meu trabalho, já que as duas coisas não se anulam se eu amo a Deus de verdade. Eu não posso sempre colocar o meu trabalho como um empecilho para Deus, como justificativa, para justificar os meus maus atos, para justificar porque eu não vou para a igreja, ou porque eu não tenho comunhão para com a igreja, ou porque eu não frequento os sacramentos. Vamos aproveitar e falar da parábola dos talentos e o contexto que ela acontece. É aquele que trabalha e usa o seu talento, acaba por melhorá-lo, e aquele que não usa o seu talento, ele o perde. E como o mundo espiritual, por existir grande abundância, principalmente pela presença de Deus, ele multiplica os frutos proporcionalmente ao trabalho que o homem possa oferecer. Então, na parábola dos talentos, nós aprendemos que aquele que não usa vai perder. Aquele que enterra o seu talento perde, ele esquece. Então, aquele que usa, aquele que superabunda, que faz produzir juros, crescendo, multiplicando, Deus vai fazer questão daquele servo, daquele empregado, receba mais para poder cuidar, para distribuir, para fazer aquilo que ele aprendeu a fazer no seu serviço. Às vezes até um comportamento contrário ao que nós devemos ter com o nosso trabalho e o nosso dinheiro aqui no mundo físico. Geralmente, as pessoas mais conservadoras em investimentos tendem a produzir uma riqueza mais sustentável a longo prazo, enquanto que aqueles que se envolvem em atividade de alto risco tendem a perder mais fácil o seu dinheiro. Porém, para outros, essa regra não é válida. Mas, na minha realidade, é assim que é. Então, o que eu digo é que eu devo superabundar na graça de Deus. Eu devo buscar crescer os meus talentos espirituais e esforçar o meu esforço para trabalhar para com Deus. E não me limitar no meu trabalho físico, estar sempre me justificando para não estar servindo a Deus. Então, tomando em conta a parábola dos talentos e que eu quero usar o talento que Deus me deu, eu quero que ele seja o meu selo de qualidade. Assim como ele me abençoou no meu trabalho aqui na Terra, fortificou, me deu mais capacidade, me deu novas funções, me deu nova capacidade de empreender, me deu novos cursos, nova sabedoria, novo conhecimento, ele também faça o mesmo por mim, neste mundo espiritual, neste talento que eu estou tentando desenvolver. E me faça um bom servo. Então o foco dessa pregação, do trabalho, sou eu. A minha vida, a minha jornada, a minha campanha. Eu quero ser assimilado no mundo espiritual. Eu quero ser conhecido, eu quero ser ajudado.
que eu sofra boas influências espirituais, que Deus afaste tudo de ruim, todo mal, todos os demônios, que os anjos, que Nossa Senhora possam vir a me ajudar a disseminar a palavra de Deus e produzir o meu conhecimento para minhas filhas, para minha família e para quem quiser ter interesse. E é óbvio que segundo a vontade de Deus. Então, o hábito de ficar parado, de não fazer nada, não é obra para um cristão. Seja aquele cristão que não age em espírito, seja aquele cristão que não trabalha pela carne. Então Deus gosta do nosso trabalho. Porém, Ele não quer que o trabalho seja a função do nosso existir. Ele não quer que o trabalho se torne motivo da nossa condenação. O trabalho não seja motivo do nosso afastamento para com Ele. Então devemos oferecer tudo para Deus, principalmente as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas coisas do nosso trabalho. Dar graças a Deus nas pequenas coisas, buscar a Deus nas pequenas coisas. Os santos já diziam que devemos trabalhar muito para manter nossa mente ocupada, para que quando o demônio viesse, ele não nos encontre, porque nós já estamos no labor. Então, mantendo-se ocupado nossa mente, o nosso trabalho, o nosso corpo, o demônio não vai achar espaço para construir o seu terreno ou jogar sua semente. Já que a nossa tendência natural é a morte, a destruição, e logo que estamos exercendo o nosso labor ou atividade, preservamos, ao menos do que pode, os nossos sentidos, renovamos a nossa utilidade, a nossa vida a cada dia. Já que a realidade do mundo é que aquilo que não é usado é descartável, e aquele que não exerce o seu talento, ele vai perdê-lo, ele vai ser trocado, alguém melhor vai vir no seu lugar. Então, a pessoa que não demonstra o seu valor, ele perde. E um dos parâmetros da medicina para determinar o tempo de vida e funcionalidade de um idoso, por exemplo, é como ele utiliza os seus sentidos. Aquele idoso que conversa, aquele idoso que consegue escutar, que tem uma faculdade mental, que tem uma escolaridade, que consegue exercer alguma atividade e não perdeu sua voz, sua fala, sua visão, sua escuta. Esse tende a viver mais, tem mais tempo de vida e por ter mais funcionalidade. Então aquele idoso que para de andar, que não escuta, que pouco enxerga, que perde o interesse nas coisas, que para de comer, logo ele vai morrer. É um sinal, inclusive, da proximidade da morte. Então a perca de função exclui o homem da sua existência. E é óbvio também, aqueles que não são úteis adoecem mais, se perdem mais. A mente ativa, ela ganha cognição. Então a mente que está sempre buscando coisas, sendo mais ativa, está sempre se tornando melhor. E a mente passiva, inevitavelmente, perde sua funcionalidade. Então a maneira que nós buscamos conhecimento, a maneira que lidamos com o mundo, a maneira que lidamos com o mundo espiritual, diz muito sobre nós. Se nós estamos evoluindo, progredindo, ou se estamos nos deteriorando e seguindo a massa. E é por isso que eu preciso ser útil para Deus em todas as minhas vertentes. Seja no meu trabalho, nos meus pensamentos, minha vida pessoal e principalmente no mundo espiritual, onde eu quero ganhar cada vez mais força, porque Deus vai estar comigo.